E aí, criatura, tudo bem com você? Hoje a gente vai resolver exercícios da aula sobre os nomes. Bom, se você assistiu a aula teórica, você viu lá que dentro, né, desse grupo aí, os nomes, eu coloquei substantivo, adjetivo, coloquei numeral e coloquei advérbios, as classes de palavras. A gente não encontra uma classe de palavras-nomes na gramática. E se você for olhar em uma outra gramática, talvez você vai encontrar como os nomes só substantivo e adjetivo. Mas isso é uma questão teórica maior para ser discutida. Na aula teórica eu explico o porquê dessa divisão. E agora a gente vai fazer exercício e ver como esse assunto vai aparecer nas bancas dos vestibulares paulistas. Então, vamos lá. Questão da Unesp. Para responder a questão, lê a letra da canção Bom Conselho, de Chico Buarque, composta em 1972. Chico Buarque, amado, idolatrado, salve, salve, os olhos verdes mais lindos desse país, né? A letra da canção. E como que a Unesp montou essa canção? Esse exercício, essa questão. Ela quer que a gente olhe para a rima e identifique situações em que as palavras que vão rimar pertencem a classes morfológicas diferentes. Então, por isso que essa questão está aqui. Você pode falar, Lívia, vai falar sobre verso, rima, dentro de uma canção. É uma questão de literatura. Não. Porque, na verdade, ele quer saber... É óbvio, né? Que você precisa da informação da literatura aí. Você precisa saber o que é rima. Mas ele vai te pedir aqui, identifique rimas em que a gente tem a classe de palavras diferentes. Classe morfológica diferente, né? Que é a mesma coisa. Então, na alternativa a gente tem graça e passa. Olha, dou de graça. Graça aqui a gente tem um substantivo e passa a gente tem um verbo. E aí, regaço e faço. Cadê? Aqui o regaço e faço. Regaço, deixe esse regaço. A gente também tem um substantivo e em faço a gente tem um verbo fazer. Opa, Lívia, já deu aí a alternativa A, né? Que tem as classes de palavras diferentes. Tem substantivo rimando com verbo, substantivo rimando com verbo. Vamos olhar as outras também, para a gente ver o que a gente pode encontrar nesse tipo de questão na Unesp. Olha lá, regaço, a gente já viu substantivo, faço, verbo, fazer, certo? O onde, cadê o onde? Aqui. Vim de não sei onde, rimando com o longe. Aqui a gente vai ter um advérbio, não sei de que lugar, né? Não sei onde, e aqui se vai longe, substantivo. Onde e longe, a mesma rima aqui, cidade e tempestade. Esse a gente nem precisaria olhar, né? Porque, ó, a cidade, a tempestade, os dois são substantivos. Então, não rola. Sentado e provado. Espere sentado. Está provado. Aqui a gente tem um verbo na forma nominal de particípio, né? Nos dois casos aqui. Então, sentado e provado é o mesmo. Cansa e alcança. Cansa, não se cansa, verbo, nunca alcança. Quem espera, nunca alcança, também verbo. Então, aqui, sentado, provado, cansa e alcança, mesma classe. Cansa e alcança, mesma classe que a gente viu. E graça e passa. A gente já fez esse? Não, né? Ainda não. Cadê? Já fizemos, ó. O graça e passa, o primeiro aqui, substantivo e verbo. Mas aqui a gente tem verbo e verbo. Tudo bem? Então, olha, essa é uma questão que a gente vai falar, o assunto maior dela é literatura, tá? Essa é uma questão em que o assunto maior dela é literatura, tá? Análise de versos de uma música. Só que o aspecto que vai ser analisado ali é um aspecto gramatical. Classe de palavras. Se eu não sei gramática, eu não consigo responder essa questão em que a gente mistura aí literatura e gramática. Beleza? Então, não dá para estudar só um e deixar o outro. A outra questão que a gente vai falar é uma questão do Enem, tá? Então, a gente tem um texto
Que procedimento composicional o narrador utiliza para caracterizar a aparência da personagem? Lembrando, então, ó, presta atenção aqui. Eu sempre falo para vocês, o que a gente vai fazer a primeira coisa? Marcar o enunciado, destacar a palavra-chave, destacar comando. Então, ele quer saber o procedimento composicional que o narrador utiliza para caracterizar a aparência da personagem, certo? É isso que a gente vai olhar. A caolha. Então, pelo título, eu já falo, bom, o título já está falando, né, de uma mulher caolha. A caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados. Então, só para a gente já começar marcando aqui, procedimento composicional para caracterizar a aparência. Aqui está caracterizando a aparência, ó. Magra, alta, macilenta, peito profundo, busto arqueado, braço comprido, delgado. Os braços são largos nos cotovelos, grossos nos pulsos, mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho, unhas grossas, chatas e cinzentas, cabelo crespo, de uma cor indecisa entre branco sujo e louro grisalho. Olha lá, branco sujo e louro grisalho. Desse cabelo cujo contato parece dever ser áspero e espinhento o cabelo. Boca descaída, numa expressão de desprezo, pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus. Dentes falhos e cariados. Gente, vou até parar por aqui. Coitado da caolha, né? Aqui pela descrição a gente já começou a analisar. Como que ele faz? Como que o autor, o narrador, ele faz para caracterizar a aparência? Ele vem e fala assim, como que essa mulher é? Essa mulher é magra. Ele traz aqui um adjetivo. Ela é alta, outro adjetivo. Macilenta, outro adjetivo. Peito fundo, uma característica aí que a gente pode falar, né, também como adjetivo. Aí ela vai falar do busto. O busto de que jeito? Ele é arqueado. E os braços? Os braços são compridos e delgados. Mas esses braços também são largos, são grossos nos pulsos. As mãos são grandes, são ossudas, são estragadas. Olha como o narrador vem trazendo vários adjetivos para a gente começar a construir a imagem dessa mulher caolha. Certo? Então, ele vai trazendo vários adjetivos pejorativos, né, que a gente consegue identificar, mas ele vai construindo essa imagem, a gente vai ficando até com medo, né, da imagem que ele vai construindo conforme a gente vai lendo e vai imaginando. Então, que procedimento composicional o narrador utiliza para caracterizar a aparência da personagem? A descrição, ele está descrevendo a personagem? Tá. A descrição marcada por adjetivações. Tem adjetivação? Ó, puro adjetivo, né? Só a primeira parte que a gente leu. Depreciativas. Todos quando ele vai se referir, né? A gente vai vendo que a composição do magro, alto, macilenta, mão grande, pulso grosso, estragado pelo reumatismo. Então, ele vem trazendo, quando a gente vai compondo essa imagem, né? Porque eu posso falar, Elívia, alguém que tem um pulso grosso necessariamente é depreciativo? Não, mas aí a gente vai pensar na composição do texto, como vão sendo associados esses aspectos que estão sendo aqui, essas adjetivações que o narrador está fazendo, como que elas vão sendo associadas e vão trazendo um aspecto depreciativo, pejorativo para essa personagem. Aí a gente tem, olha lá, a alternância dos tempos e modos verbais da narrativa. Tem alguma coisa a ver alternância de tempo e modo com caracterização de aparência? A gente não precisa nem olhar esse aspecto gramatical, porque não tem nada a ver. A adoção de um ponto de vista centrado no medo das crianças. Poderia falar, nossa, se a mulher fosse muito má, né? Poderíamos falar que um medo das crianças ajudaria a caracterizar essa mulher? Até poderia, mas a gente não vai tendo. Ele fala aqui, ó, o seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos.
não tanto pela altura, extraordinária magreza, mas ele fala, é um dos aspectos falados, não é o procedimento composicional para caracterizar essa personagem. Objetividade da correlação entre imperfeições físicas e morais. Aqui a gente não tem esse tipo de descrição aqui, essa objetividade. A especificação da deformidade responsável pela feição assustadora. Tem alguma especificação da deformidade? Não. Então, o que a gente tem aqui é essa descrição que é marcada por adjetivações depreciativas. Essa questão da Unesp, tirinha... Ó, criatura, presta atenção aqui. Tirinha vai aparecer na sua prova da Unesp. Pode esperar isso. E aí você vai lembrar do que eu te falei. Efeito, que eu sempre falo, efeito de humor não é comicidade. Quando a gente fala em efeito de humor, ele não quer saber o que te fez rir. A gente está falando em quebra de expectativa, certo? Do leitor. Então, efeito de humor, quebra de expectativa, beleza? Tirinha sempre vai aparecer. E as tirinhas do André Dahmer costumam aparecer com bastante frequência aí na prova da Unesp. Então, a gente tem lá aberrações que só a guerra produz. A gente tem a personagem, que a gente não sabe se é uma formiga, se é uma aranha, né? Essa personagem, ele também não fala. Zinigstão sitiado. Ele tá com um capacete, ó, tá numa guerra. E aí, a próxima imagem é a morte, né? Pelo menos o que é como a gente costuma simbolizar a morte, a capa preta e a foice na mão. E ela tá fazendo aqui, ó, sentada, olhando para o horizonte, aos passarinhos, pensando na vida, né? Aquela expressão que a gente usa, a pessoa tá desligada, tá fazendo o quê? Tá pensando na vida. Então a morte tá pensando na vida. Então, olha lá, aberrações que só a guerra produz, a morte pensando na vida, porque aí a gente tem aqui a oposição morte e vida. Então, depreende-se da fala do personagem no primeiro quadrinho que... Lívia, por que você trouxe essa questão aqui, né, para falar de nomes, das classes de palavras, de nomes? Eu trouxe essa questão aqui porque tem uma classe de palavras que aparece, olha aqui, um trechinho, né, um período com 1, 2, 3, 4, 5, 6 vocábulos, né? Um é até átono, que não pode ser considerado palavra. Então, a gente tem aqui uma situação restrita, mas tem uma palavrinha aí que vai dar todo o tom da análise dessa tirinha. Aberrações que só a guerra produz, que apenas a guerra produz. Você consegue ver apenas na guerra, durante a guerra. Então, olha lá, depreende-se da fala do personagem no primeiro quadrinho que certas guerras são produzidas apenas por aberrações. Olha lá, aberrações que apenas a guerra produz, não é apenas a guerra que é produzida por... Certas guerras são produzidas apenas por aberrações. Não são só... Elas não são produzidas só por conta das aberrações. Então, ele inverte aqui, faz um jogo de palavras invertendo as ideias. Não pode ser. Todas as aberrações são produzidas pela guerra. Só esse todas aqui, nosso conhecimento de mundo nos diz, né? Toda aberração é produzida pela guerra? Não, e nem ele está falando isso aqui, né? Está falando que tem algumas aberrações que apenas a guerra produz. Então, também não pode ser a B. Certas aberrações acabam por produzir guerras. Inverteu de novo. Ele está falando que a guerra produz aberrações e não o contrário. Nessa alternativa C, a gente tem o contrário, aberração produzindo guerra. Todas as guerras são produzidas por aberrações. De novo, ele só inverteu, né, AB? Toda guerra é produzida por aberração? Também não. Certas aberrações são produzidas apenas pela guerra. Olha aqui, a palavra-chave para a gente resolver, para a gente interpretar essa charge é o advérbio, esse só, que é esse sentido de apenas. É apenas a guerra quem produz esse tipo de aberração, que é a morte pensando na vida, certo? Então, aqui a gente está falando de uma questão de interpretação, tá? Mas essa interpretação, essa leitura que ele está querendo da gente, está ancorada num elemento gramatical, que é o advérbio. Então, quando eu falo para vocês que
a gente precisa prestar atenção nos elementos gramaticais que estão ali no texto em qualquer momento. Pode ser na interpretação de texto. É realidade, porque esses elementos gramaticais, muitas vezes, são eles que vão nos dar as pistas para a gente entender a questão e responder corretamente. Beleza? Então, até a próxima aula.